Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu estou melhor iniciando essa aula com vocês. Essa é a nossa aula da disciplina de Geografia, voltada para o primeiro ciclo da EJA. Hoje nós vamos falar sobre degradação do meio ambiente. Você sabe o que isso significa? Nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes, eu preciso passar algumas informações. Enquanto eu passo essas informações, você pode marcar sua presença apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Aos professores e professoras que nos acompanham, essa é uma aula de Geografia voltada para o segundo ciclo da EJA, como já dito anteriormente. O eixo temático a ser desenvolvido é Ética e Cidadania. O objetivo de aprendizagem: reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, interessando-se por enriquecê-lo e compartilhá-lo. E o objetivo específico: compreender algumas causas e os efeitos da degradação sobre o meio ambiente. Bom, vamos voltar à nossa conversa anterior, estudantes. Eu havia perguntado se vocês sabem o que é degradação ambiental. Vocês já ouviram essas palavras antes? Então, degradação ambiental é, falando assim de uma forma mais simples, para a gente entender melhor, a destruição do meio ambiente. Essa degradação pode acontecer de várias formas diferentes. Antes de falarmos dessas formas diferentes, é importante a gente entender que o meio ambiente é importante para todos os seres vivos do planeta Terra. Aliás, o meio ambiente é formado também por esses seres vivos, Tudo está interligado. Vamos ver, as girafas comem folhas, que vêm das árvores. As árvores precisam da água para sobreviver. Na água vivem vários seres, como os peixes, por exemplo. Os ursos comem os peixes e por aí vai. Viram quantos seres têm alguma ligação entre si? Pois é. E só nesse meio tempo eu falei de seres vivos, que, como o nome já nos permite entender, são aqueles que têm vida, como, por exemplo, a árvore, o urso, os peixes, a girafa que eu falei. Além também de ter falado da água, embora ela seja fundamental para a vida, a água mesmo não é viva, Por isso, ela é um ser não vivo. Vamos então conhecer algumas causas da degradação ambiental? Conhecer mais sobre algumas situações que causam essa degradação. Vamos começar falando das queimadas e dos incêndios florestais. Como o nome já nos permite pensar, essas práticas envolvem fogo, queimar. São bastante utilizadas para a agricultura, nas plantações, ou então para a pecuária, nas criações de gado, ou até outras espécies também que alimentam a indústria. Essas práticas são usadas assim para limpar, podemos dizer, áreas que serão usadas para essas questões que eu falei antes, para retirar os seres que ali existem. Acabam, assim, por eliminar os tipos de vida que existem nesses espaços onde ocorrem, e também geram gases tóxicos, que são muito prejudiciais para a nossa saúde. E vamos pensar aqui na nossa escrita, observando a palavra que nós temos aqui na tela, a palavra queimada. Nós temos o som da letra Q, como nós vemos bem aqui. Então, queimadas começa aqui com a nossa letra Q. Continuando, vamos ver sobre a poluição agora. Poluição é um termo usado, em geral, para falar sobre as modificações prejudiciais, ou seja, ruins, que possam ser causadas ao meio ambiente. A poluição pode atingir o ar, a água, o solo, dentre vários outros recursos naturais tão necessários para a existência da vida. Por exemplo, as fábricas e indústrias geram vários resíduos, que muitas vezes são descartados sem os devidos cuidados com o meio ambiente. Isso causa poluição, seja quando a indústria lança resíduos tóxicos na água, seja quando alguma fábrica lança os gases tóxicos no ar sem usar os filtros apropriados nas suas chaminés, seja com a utilização de agrotóxicos nas plantações que atingem também os solos. Enfim, isso pode acontecer de várias formas diferentes. É claro que a poluição pode ser causada ou evitada por nós também, em nossas atitudes. Não quer dizer que possa ser comparado com as indústrias, afinal, o que elas causam é muito maior do que nós poderíamos fazer. Ainda assim, é importante termos atitudes conscientes que evitem a poluição,
mesmo fazendo o pouco que conseguimos fazer. Vamos pensar aqui. Quantas vezes vimos reportagens mostrando a limpeza dos canais ou rios das cidades? E aí, do nada, nós vemos serem retirados itens como sofás, carrinhos de bebê, vasos sanitários, dentre outros. Ou mesmo quando nós vemos enchentes acontecendo, porque as vias de escoamento estão tomadas por sacolas, embalagens de produtos em geral, enfim. Como eu disse, a poluição que cada um de nós causamos nem se compara àquela causada pelas grandes indústrias. Mas, ainda assim, é importante fazermos a nossa parte, termos essa consciência. Como um ato consciente, precisamos entender que, enquanto cidadãos, precisamos fazer valer os nossos direitos, mas também os nossos deveres, as nossas obrigações. Existem locais apropriados para descartes, então, cabe buscarmos e descartarmos, seja lá o que for, nesses espaços adequados. E pensando agora aqui na palavra, vamos ver? Nós temos a palavra poluição, bem aqui. E ela começa com esse som de p, p, p. Então, ela começa com a letra P. Como podemos ver, poluição começa com a letra P. Muito bem. Seguindo, o desmatamento também é outra situação que deve ser levada em consideração ao pensarmos na degradação do meio ambiente. E desmatamento significa a retirada total ou parcial, ou seja, a retirada toda ou de uma parte da vegetação existente em algum lugar. Esse desmatamento pode prejudicar o meio ambiente de várias formas, como por exemplo, muitas dessas plantas ou árvores retiradas fornecem alimento para os seres vivos que habitam nesses espaços. Alguns animais comem as folhas, outros algumas raízes, os frutos e etc. Então, uma das situações é essa, de deixar os seres vivos sem alimento e também sem abrigo. Mas será que seria apenas isso? Não, né? Há mais por aí. A falta da vegetação pode acelerar o processo de erosão. Opa, uma palavra diferente aqui, né? Você já ouviu ela antes? Então, a erosão é um processo natural, que está ligado ao desgaste do solo, falando de uma forma resumida para a gente ir aprendendo aos poucos sobre essa ideia. Mesmo que esse processo seja natural, o desgaste do solo acontece de uma maneira muito mais lenta quando há árvores e plantas no solo, pois elas ajudam na proteção dele. A erosão pode ser provocada pela água das chuvas, pelas águas dos rios, etc. Durante as chuvas fortes, a água pode levar a camada de cima ali do solo, que chamamos de camada superficial. Isso vai causando o desgaste do solo mais rapidamente, o que pode não ser nada bom, né? Para a gente entender um pouco mais sobre a erosão de uma forma prática e real, vamos assistir a um vídeo do canal Record TV Goiás. Como vocês podem perceber, o vídeo mostra aí uma situação ocorrida no estado de Goiás, mas demonstra o que ocorre aqui também. Vendo o vídeo, vamos poder ligar melhor essas ideias. Mesmo sendo em Goiás, também acontece no Espírito Santo. Vamos assistir? Estamos aqui bem no meio dessa erosão, aqui próximo ao residencial Boa Esperança, em Anápolis. E olha só o tamanho desse buraco que foi formado aí pelas chuvas dos últimos dias. E qual a situação que é pior? Esse lado aqui onde eu tô, isso aqui que vocês estão vendo, é o asfalto da Avenida Presidente Vargas, que liga aqui uma importante área de Anápolis. Essa via aqui dá acesso, por exemplo, ao CT da Anapolina, ao DAIA, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, ou seja, muitos trabalhadores passam por aqui todos os dias e olha a situação desse asfalto aqui. A tendência é piorar, né? Porque as chuvas estão só começando e elas devem piorar bastante aí nos próximos meses. A Gilvana é moradora aqui do residencial e passa por aqui todos os dias, né, Gilvana? Nosso medo é porque a chuva nem começou ainda, né? E a pista já está desse jeito, né? E na hora que ela engatar, começar, nós temos medo que derruba o poste, que vamos ficar sem energia por vários dias, né? Esse poste aqui, a gente vê que ele era toda uma faixa aqui, nessa altura que eu tô aqui, e aí a chuva foi abrindo o buraco, e o medo de vocês até colocaram aqui algumas coisas, né, para tentar segurar, vocês têm medo de que caia e aí atinja também a rede elétrica de vocês, né? Sendo que pode causar até acidente, né? Porque se esse poste vinha cair em cima de algum morador passando aqui de carro, né? Carro ou moto, né? Então, assim, não é só nem o perigo dele cair, o perigo também de acontecer acidente, como já aconteceu vários nessa pista. Bom, pelo que percebemos na reportagem, o processo de erosão
foi causado por fortes chuvas que foram desgastando ali o solo. Assim, os moradores, representados pela entrevistada, demonstram a sua preocupação em ficarem sem energia pela retirada do poste, além dos perigos também da própria pista, que se fosse deteriorando mais, pode causar até acidentes, como ela mesma diz na reportagem. Com isso, podemos compreender melhor o processo de erosão. Ele é um processo que acontece naturalmente, mas acaba sendo aumentado, acelerado pela falta de vegetação característica dos espaços. Por isso, o desmatamento está ligado diretamente à situação da erosão, entendeu? Pois sem a vegetação, os processos são potencializados, ou seja, aumentados. E vamos pensar agora na escrita dessa palavra? Nós temos aqui a palavra desmatamento, ó, Podemos perceber, então, que ela começa com a letra... Aqui, ó, com a letra D. Muito bem. Outra situação que podemos refletir a partir disso é sobre a erosão que ocorre nas praias. Aqui mesmo no Espírito Santo, na tela, nós temos o exemplo da praia de Meiaípe, em Guarapari. Como nós podemos ver, nessa situação, o mar avançou e, com isso, ele derrubou o muro de contenção e atingiu a rua, abrindo uma cratera, esses grandes buracos. A questão é que a natureza se transforma a todo tempo. O mar, ao longo dos anos, também sofre mudanças e, com o avanço, ele passa a chegar e atingir até pontos onde antes não era possível. Isso faz com que aconteça esse processo de erosão. O avanço do mar e também o seu recuo é um processo natural, mas a retirada da restinga e as construções muito próximas fazem com que esse processo seja mais rápido e destruidor. Esse é mais um aspecto para levarmos em consideração ao pensarmos nesse processo de erosão. Bom, agora que vimos alguns dos aspectos ligados às causas e efeitos da degradação do meio ambiente, vamos fazer as nossas atividades? Bom, questão número 1. Você deverá escolher a resposta correta, aquela que acha que está certa, ok? Como se chama o processo natural que está ligado ao desgaste do solo? Nós aprendemos sobre isso hoje, certo? Você se lembra? Então, letra A, temos opção pecuária. Letra B, rotação. E letra C, erosão. E aí, qual a resposta correta? Eu vou te dar um tempinho para analisar. Então, estudante, como se chama o processo natural que está ligado ao desgaste do solo? É o processo de erosão, né? Acertou? Quem disse ser a resposta C, a opção correta. Excelente. Vamos para a próxima questão? Número 2 agora. O que significa a degradação do meio ambiente? Você se lembra do que aprendemos na aula? Bom, vamos às opções. Letra A, processo de aumento da população. Letra B, a destruição do meio ambiente. Ou letra C, os cuidados e preservação do meio ambiente. Vamos pensar sobre a resposta? Tempo aí para você. Voltei para a gente ver a resposta juntos, ok? Então, o que significa degradação do meio ambiente? A resposta correta está na letra B, na opção destruição do meio ambiente. Muito bom, estudante! Nossa última questão agora, número 3. Qual dessas atitudes pode ser considerada positiva para evitar a degradação do meio ambiente? Na figura 1, temos uma pessoa jogando lixo na lixeira. Na figura 2, temos uma indústria poluindo o ar com fumaça, sem os devidos cuidados de filtragem. E na figura 3, nós temos uma queimada acontecendo. E aí, qual dessas é uma atitude positiva que nós mesmos podemos ter para evitar a degradação? Tempo aí para você analisar.
E aí, qual dessas você analisou como uma ação positiva para evitar a degradação do meio ambiente? Muito bem, quem disse ser a opção A acertou. Afinal, jogar o lixo na lixeira contribui para evitarmos a degradação do meio ambiente. Muito bom, pessoal! Vamos agora relembrar sobre o que nós aprendemos hoje? Nós falamos sobre o que é degradação ambiental. Aprendemos como as queimadas, a poluição, o desmatamento e até mesmo a erosão podem contribuir para que a degradação ocorra. Pensamos em atitudes que podem evitar que esse processo de degradação aconteça mais rapidamente, além de termos visto o que é a erosão com detalhes e como ela pode ocorrer em algumas situações específicas. Você se lembrou de marcar a presença na nossa aula? Não se esqueça. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Eu vou ficando por aqui. Aguardamos vocês na próxima aula de Geografia, ok? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!